Bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje, em nossa aula de matemática, nós vamos estudar um pouco como podemos medir o tempo. E o título da nossa aula é essa: tempo curto, tempo longo. Nas aulas anteriores, nessa apostila aí do volume 2, nós estudamos já a questão de milímetros, de litros, como se mede volumes de coisas ou de algo que é líquido. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a medida do tempo e como nós chamamos essas medidas, que nomes nós damos para a unidade da medida do tempo. Você sabe? Antes disso, vamos falar mais um pouco sobre o tempo? Tempo curto, tempo longo. Quando você era menorzinho, você acha que demorava muito tempo ou pouco tempo para chegar o dia do seu aniversário? Ou o dia do Natal? Para ganhar presentes? Eu não sei se você já percebeu que agora, com a idade que você tem hoje, parece que o tempo ficou mais curto do que quando nós éramos menores. Eu, por exemplo, quando eu era criança, demorava muito mais para chegar o Natal ou o dia do meu aniversário ou uma data importante. Levava-se um ano, parecia uma eternidade. Hoje, que sou adulta, quando o ano começa, quando eu olho, eu falo, meu Deus, já vai ser Natal. Mas eu fiz aniversário um dia desse, parece que foi o mês passado e já fez um ano. Nós temos a impressão de que o tempo é curto ou o tempo é longo, dependendo do que se espera, dependendo do que nós estamos falando. Você já teve essa sensação de que o tempo ontem parece que foi muito rápido, o dia acabou muito rápido e hoje parece que o dia não acaba nunca? Você já teve essa impressão? Nossa, esse mês hoje voou rápido, hein? Ou então, nossa, mas esse mês tá demorando para passar. Se você nunca teve essa impressão, mas eu acho que você já ficou perto de alguém que deve ter falado algo parecido com isso, principalmente dos adultos, certo? Mas olha só, no seu livro, na página 39 de matemática, dá uma olhada aqui nessa imagem. Tem um pequeno texto falando sobre o tempo e tem foto de 3 espaços, de 3 ambientes. Você conhece esses lugares? O primeiro é uma arena. Essas arenas existiam na época dos gregos, da Grécia, quando eles faziam festivais, não só culturais, como teatro, dança, mas também eles iam lá assistir brigas. Era um local grande que podia receber um aglomerado de pessoas. Imagina o coronavírus naquela época, hein? Vixe, ia morrer muita gente. Mas então, ali se concentravam muitas pessoas, adultos, mulheres, crianças, homens, ricos, pobres. Claro que cada um tinha o seu local para ficar e assistir o espetáculo que estivesse acontecendo. Poderia ser espetáculos como teatros ou, como eu falei, brigas entre gladiadores, entre feras, animais selvagens, enfim. As pessoas iam lá para poder aproveitar o que poderia estar sendo apresentado naquele momento. Na segunda imagem, eu não sei se você reconhece. Se você olhar também no seu livro, essa imagem que está aqui, você vai ver que é também um espaço de teatro, só que diferente do teatro que aconteceu, que surgiu os primeiros lá na Grécia. Esse teatro é coberto, já tem um número menor de pessoas para poder entrar e assistir e aproveitar a cultura ou o que está sendo apresentado, seja um recital poético de poesias, ou musical, ou até mesmo apresentado por atores, uma cena dirigida, um espetáculo como teatro mesmo apresentado, né? Na última imagem, parece um lugar mais simplório, você percebeu? Também é um teatro. Claro que os teatros mudam o seu tamanho, o seu conforto, o seu luxo, de acordo com o lugar, com a época. Então eu fico imaginando os teatros mais luxuosos do Brasil como os teatros mais simples que também podem existir em ruas, em vilas ou cidades pequenas onde as pessoas ou a política ela não investe muito para poder
levar a cultura para todas as pessoas. Fico também imaginando os teatros da Europa, como não devem ser chiques, hein? Grandes, confortáveis, os teatros norte-americanos também. Mas o que importa é que aqui no Brasil também existe teatro. Tem uma informação importante nesse texto aqui, que está no seu livro, que diz assim, ó, foi lá na Grécia que surgiu o primeiro teatro. Você sabia disso? É uma curiosidade muito importante. Há 20 séculos atrás. Opa, falamos sobre tempo. Séculos é uma unidade que a gente usa para medir tempos muito longos. Você sabia disso? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais como é medida essa questão do século. Tá? Continuando a curiosidade, fala que há 20 séculos atrás apareceram os primeiros teatros com duas apresentações importantes. Era ali que se mostravam peças gregas apresentando tragédias ou apresentando comédias. As pessoas gostavam muito de saírem das suas casas para assistirem uma apresentação que eles consideravam uma boa tragédia ou uma boa comédia, onde eles iam dar muitas risadas garantidas, certo? Continuando, diz que as peças eram ensinadas antigamente, bem antigamente, nessa época aí, lá na Grécia, esses séculos atrás, há 25 séculos atrás, no ar livre ou dentro das arenas, como ali na primeira imagem que eu já falei para vocês, e partindo daí começaram a colocar o teatro em instituições, em casas específicas e importantes. Então é comum você já ouvir falar que foi assistir um teatro na escola do seu filho, ou na universidade onde o seu tio, o seu pai estuda, certo? Ok, agora eu quero mostrar para vocês aqui que atualmente as peças de teatros, porque bem antigamente elas poderiam durar até um dia inteiro, uma tarde inteira, levavam um tempo mais longo quando eles eram apresentados nas arenas ou ao ar livre. Hoje, nos dias atuais, isso não acontece mais dessa forma. Os teatros duram algumas horas de duração, ó, diminuiu bastante. Até porque as pessoas de hoje em dia trabalham, estudam, têm seus compromissos e a hora para o lazer ou para a cultura sobra pouco tempo da nossa vida para isso. Olha aí, falamos mais uma vez sobre a palavra tempo. E aqui no Brasil, você sabe quando foi que surgiu o primeiro teatro brasileiro e em que local? A sua apostila traz essa informação. É um lugar, uma cidade que já foi chamada de Vila Rica e nós falamos sobre isso na nossa última aula de história. Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, que fica no estado de Minas Gerais, na Unidade Federativa de Minas Gerais. Você já leu no seu livro e já descobriu em que ano esse teatro foi construído? E detalhe, esse teatro continua conservado até hoje. Aqui diz assim, ó, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Por exemplo, ele foi construído e inaugurado prontinho, foi entregue pronto em 1970 e é o mais antigo teatro do nosso continente americano. Americano é América geral toda, certo? E ainda ele continua em funcionamento. É chamado de a Casa da Ópera, que fica em Ouro Preto. Olha só, o Brasil tem uma história bonita, né? Então a cultura também chegou aqui há muito tempo, em 1770. Grava bem essa data. Muito bem, agora que nós falamos um pouco sobre o tempo, a história do teatro, que tem tudo a ver conosco, tem agora aí 3 perguntinhas no Diga Aí, que você vai usar agora um pouco a sua mente para poder responder. A primeira pergunta diz assim: há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Eu acabei de falar e está aí no segundo parágrafo do seu livro. Você pode ler novamente e responder, porque hoje à tarde, na nossa live, eu quero saber a sua resposta, tá bom? Na segunda tem assim: em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse século? Olha só, a data tá aí, 1770. Se você não sabe, vou falar baixinho para você.
no ano de 700, de mil, o século de 700 significa o século 18. Mas tem outra pergunta aí, não é só o século que queremos saber. E a década? Olha, 770. Então, a década tá aí. Essa eu não vou te dizer porque tá bem facinho. Então, você vai dizer qual foi o século que eu acabei de te dizer aí e qual a década que a ópera do teatro, a casa de ópera lá do Teatro de Ouro Preto, ele foi construído. E por último, há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? Essa é simples e você vai conseguir fazer sozinho. Para você descobrir quanto tempo já faz que o teatro lá da cidade de Ouro Preto foi construído, você vai fazer uma continha bem simples. A continha de subtrair. É assim que a gente descobre a idade das coisas, tá? Então veja, nós estamos em que ano? Pensa comigo. Nós estamos no ano de 2020. Em que ano que foi inaugurado a ópera, a Casa da Ópera? Em 1770. Então, o que eu só estou conferindo para ver se estou falando correto. O que você precisa fazer é uma continha de subtração. Qual é a regra dessa continha? O número maior vai ficar em cima, 2020. E o número menor, 1770, fica na parte menor. Então, lembrando que na sua continha, unidade fica embaixo de unidade, dezena, centena e assim, e a unidade de milhar. Todas elas obedecem à ordem da sua posição. Então, você faz sua continha de subtração e me conta hoje à tarde, nossa live, quantos anos tem o teatro lá da cidade de Minas Gerais, que funciona até hoje. Então, vamos descobrir quantos anos. Se foi no século XVIII, eu acho que foi muitos anos, não foi? Então, você vai responder. Agora, eu quero falar outra coisa importante para você. Olha só, para medir o tempo, já que estamos falando de tempo, observa agora o que eu vou escrever aqui na lousa para você. Para medir o tempo, nós usamos a unidade de medida. Por exemplo, um século. Você sabia que para a gente poder contar o século, precisa ter 100 anos? Então eu vou juntar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80, 85, 86, 90, 99, 100 anos. Então, quando eu juntar 100 anos, eu faço um conjunto de 100 anos, eu posso dizer que ali eu tenho um século. Então, eu posso dizer que é um tempo longo. Continuando ainda no tempo longo, o século também, nós podemos dizer que ele é, o tempo também, além de século, ele também é dividido também por décadas. Você sabe como é que a gente mede uma década? É simples, você vai juntar 10 anos. 10 anos vai formar uma década. É considerado também um tempo longo, só que é menor que um século. Concorda comigo? Outra forma de medir o tempo está nos anos. Como é que eu consigo medir um ano? Nós medimos o ano contando os meses. Quando eu passo por 12 meses, eu somo 12 meses, eu tenho e posso dizer que eu tenho um ano. E os meses? Como é que a gente mede os meses? Os meses a gente mede por dias. Quantos dias eu preciso ter para poder dizer que eu tenho um mês? Aí vai depender. Nós temos um mês que ele é composto por 28 dias, existem meses compostos por 30 dias ou 31 dias. Então, quando eu junto toda essa quantidade de dias, eu posso dizer que eu tenho um mês. Já é um tempo bem mais curto do que um século ou uma década, certo? Ok, além dos meses, nós contamos os meses por semanas. Quando eu junto 4 semanas, eu posso dizer que eu tenho ali um mês, tá bom? E uma semana? A semana eu também conto por dias. 7 dias da semana, 7 dias eu tenho uma semana. Você percebe que quando eu começo a contar, o tempo está diminuindo. Eu comecei por um século, depois décadas, depois de décadas, ano, depois de ano, meses, semanas
E agora eu quero falar de outra unidade de tempo menor, que são os dias. O dia também é medido para a gente, é um tempo mais curto também, porque um dia nós contamos que ele leva 24 horas. Isso mesmo. E uma hora? O tempo ficou mais curto ainda. Ele leva 60 minutos e os minutos ficam menores porque são fracionados, são cortados em segundos. E você percebe que o tempo vai diminuindo. Então eu falei para você de um tempo bem longo, séculos, e terminei em segundos. Muito bem, olha essa imagem agora aqui. Aqui é um relógio. E você sabe para que serve um relógio? Parabéns, para medir o tempo. E nós usamos o relógio para medir o tempo do nosso dia. Então a hora que eu acordo de manhã, quanto tempo eu vou passar na escola, que horas eu posso almoçar, que horas eu posso tirar para dar uma descansada? Se você é criança, que horas você vai brincar? Que horas eu vou passar trabalhando? Quanto tempo eu trabalho por dia? 8 horas? 6 horas? Cada trabalho vai exigir uma quantidade de tempo de um adulto, certo? Então, olha só, para medir o tempo, nós usamos o relógio. E o relógio, ele tem várias características. Esse relógio, para começar, nós dizemos que ele é um relógio analógico. É um dos modelos, já que nós dizemos que já é um modelo antigo, porque hoje, atualmente, nós temos os relógios digitais. Mas a gente viu também em ciências, nas outras aulas, e a gente vai ver também, que existiram outros dispositivos para medir o tempo, como o relógio do sol, né? Então, existem várias curiosidades que a gente ainda vai falar também na aula de ciências, como medir o tempo, que instrumentos medir o tempo. Um outro instrumento que era bem legal e tão importante quanto o relógio, e era considerado o relógio para medir o tempo, foi a ampulheta. Olha aqui a foto da ampulheta, tá certo? Você também fez uma ampulheta para o trabalho de ciências. Vocês estão lembrados? Eu já recebi de alguns alunos, já tem 4 ou 5 alunos que já me mandaram, mas até o dia 17 você ainda terá tempo para fazer o seu relógio de antigamente, a ampulheta, tudo bem? Mas voltando aqui para o nosso relógio digital, olha só a característica dele. Essa aqui que eu trouxe, ele é um círculo redondo, mas existe o quadrado. Nele, em volta, existem os números. E eu sei que você já aprendeu a ver a hora nele, porque o ano passado, a professora Márcia, quem estudou com a professora Márcia ou com a professora Fabi, aprenderam a ler e a conhecer as horas em um relógio digital, porque está no livro do 3º ano. Então, vamos só relembrar algumas coisas aqui. Ele, em volta dele, nós temos um eixo bem no meio dele, onde dali saem 2 ponteiros, um grande e um pequeno. Não me responde, mas pensa aí, para que serve o ponteiro grande? Ele serve para indicar o que para mim? A hora ou os minutos? E o ponteiro pequeno? Ele também tem uma função. A função do ponteiro pequeno é igual à do ponteiro grande? Não. E ele serve para medir o tempo, minuto, segundo ou a hora. Existe um terceiro, também um terceiro ponteiro, ele é mais fininho e bem mais rapidinho. Ele é bem veloz, comparando com a velocidade do ponteiro grande e do ponteiro pequeno. Ele é mais fino, ele também serve para mostrar pra gente um outro tempo. Seriam os minutos, os segundos ou as horas? Quero que você pense um pouquinho. Além disso, dentro do relógio, para fazer esse movimento que os ponteiros fazem, nós temos números ali, ou alguns relógios possuem pontinhos, ou alguns tracinhos, que algumas pessoas falam de pauzinhos, né? Mas o fato é que está indicando ali minutos, segundos, minutos e horas. Dependendo da posição de todos esses ponteiros, nós conseguimos saber a hora, os minutos e os segundos. A ampulheta, ela dava pra gente algumas informações, mas não eram tão precisas quanto os nossos relógios, tanto esse analógico como os relógios digitais. Tem um exercício agora na página 40, que eu preciso que você pare
pense, olha o relógio que está aí na sua página do seu livro, na página 40, ou pede para ver um relógio digital se tiver na sua casa e responde essa página que logo mais estaremos juntos para conhecer e ver até onde vai o seu conhecimento sobre o tempo e sobre a medição do tempo, tá bom? Te espero na nossa live. Beijos e até daqui a pouco.